noite, telespectadores e telespectadoras. Nós estamos aqui abrindo mais uma edição do jornal GO. Hoje nós vamos ter um assunto super interessante. É um assunto que afeta a economia do nosso país, por conseguinte, o emprego de muitos de vocês brasileiros e brasileiras. Bom, o nosso tema hoje é manutenção produtiva total. Nós poderíamos chamar de TPM, porque em inglês se torna TPM. É engraçado, mas vamos lá. A manutenção produtiva total, ela pode ser considerada a ciência médica das máquinas. Ela é um programa de manutenção que envolve um novo conceito para a manutenção de fábricas e equipamentos. O objetivo do programa TPM é aumentar consideravelmente a produção e, ao mesmo tempo, a moral dos funcionários. Isso porque são os próprios funcionários que são capacitados e treinados pela empresa para aplicarem essa manutenção produtiva total durante a sua jornada de trabalho. A TPM coloca ênfase na manutenção como parte necessária e vital e muito importante nos negócios. Ela não é mais considerada uma atividade sem fins lucrativos, até porque o conceito hoje de uma empresa que quer se manter com qualidade total é justamente ter uma eficiência máxima nos equipamentos, na sua produção, sem uma grande interrupção. E para fazer isso é necessário, então, estar sempre fazendo uma manutenção produtiva total. O tempo de parada para manutenção, então, ele é agendado como parte da rotina de fabricação. Então, onde os próprios funcionários aplicam todo o aprendizado adquirido para a correção dos equipamentos, sempre buscando a eficiência máxima. O objetivo é baixar ao mínimo a manutenção de emergência não agendada, porque toda a emergência que se dá e ela não é agendada, ela quebra a rotina do trabalho. Ao quebrar essa rotina do trabalho, tem muito desperdício de tempo, que é uma coisa desnecessária. Os objetivos máximos desse programa são evitar desperdícios em um ambiente econômico que está mudando rapidamente, produzir bem sem reduzir a qualidade do produto, reduzir custos, produzir uma pequena quantidade de lote o mais cedo possível. Os bens enviados aos consumidores não podem conter defeitos e maximizar a eficácia da fábrica e dos equipamentos. Nós vamos agora chamar o nosso repórter Alexandre, que fez uma entrevista diretamente com o engenheiro mecânico Luiz Albers, da empresa Pedra com Mineração Limitada. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao Jornal GO, direto do canal IF. Hoje o nosso jornal vai abordar um tema que é muito importante para todas as empresas aí, indústrias, enfim, no setor automotivo e em vários setores. Vamos abordar o assunto de manutenção. E quem está aqui para nos ajudar é o nosso convidado, Luiz Albers, formado em Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai falar um pouco aí sobre a manutenção utilizada na empresa dele, sobre a manutenção no todo. Bom, Luiz, seja bem-vindo. Boa noite. Nossa primeira pergunta é, bom, tu já trabalha no ramo da manutenção, qual é a tua empresa, né? Se tu puder apresentar a tua empresa, e é utilizada a manutenção produtiva total na tua empresa? Trabalho já há algum tempo na área de manutenção, no ramo de mineração, pavimentação e concreto. A empresa sediada aqui na Grande Porto Alegre, unidades em toda a região metropolitana, e a gente usa como conceito na empresa a manutenção preventiva e a manutenção predictiva, né, como principais tipos de manutenção. E claro, a manutenção corretiva que a gente nunca escapa dela. Claro. E esses tipos de manutenção fazem parte do programa de manutenção produtiva total? Eles são algumas ferramentas também da manutenção preditiva total, né? Sim. E quais os objetivos do processo de manutenção utilizados na empresa? Os três principais objetivos do
processos de manutenção utilizados na empresa é a redução de custos, a confiabilidade, né, a manutenção tem que dar confiabilidade ao teu equipamento e a disponibilidade também, né, que é um item importante. A manutenção tem que conseguir deixar o equipamento o maior tempo disponível para a produção. Sim. Sempre, né, sempre com confiança para evitar acidentes e evitar perdas desnecessárias também. Claro, a gente não pode também liberar um equipamento de repente para trabalho sem condição total de uso. Isso está muito ligado à segurança. Isso está muito ligado à segurança, corretamente. Sim. E quais os tipos de manutenção quais os tipos de manutenção utilizados na empresa? Como eu tinha falado anteriormente, a gente foca muito a manutenção preditiva, a manutenção preventiva e escapando desses dois tipos de manutenção a corretiva, né, que seria a quebra do equipamento sem a gente conseguir, através da manutenção preventiva ou através da manutenção preditiva, conseguir não chegar nesse ponto, que sempre acontece. Né? O foco é evitar chegar no ponto de fazer a corretiva. É evitar ou diminuir o máximo possível a manutenção preditiva, para a manutenção corretiva. Sempre focando, né, na manutenção preditiva e na manutenção preventiva. Ou seja, tu conseguir antever o problema ou de forma a verificações periódicas que tu consiga, antes de acontecer a quebra, tu conseguir substituir um componente ou algum item de desgaste também. Sim. E quais as ferramentas utilizadas na empresa para executar a manutenção? A gente baseia a manutenção preditiva, que é a nossa principal, em ferramentas como análise de óleo, ou seja, de todos os componentes lubrificados de um equipamento, motor, transmissão. A gente faz coletas sistemáticas, né, e manda para o laboratório para análise, retorna um laudo e a gente trabalha em cima desse laudo, substituindo o componente, fazendo alguma correção que possa prolongar a vida daquele componente. A manutenção preventiva é baseada basicamente na experiência que a empresa da nossa engenharia no mercado e também do fabricante, né, através do manual do equipamento. Sim. Bom, por fim, os funcionários eles recebem treinamento, com que frequência? Tu que treinas eles? Tem alguma pessoa, tem um campo de pessoas que treinam? Tenho várias pessoas, eu no dia a dia estou trabalhando com toda a equipe de manutenção, mecânico, eletricista, soldador. A gente passa treinamentos diários para eles, né, orientações diárias, e também foca em treinamentos com pessoas que trabalham dentro do grupo, pessoas bastante experientes na área, que trazem eles periodicamente para dentro de uma sala para fazer o treinamento, passar instruções, novas normas, novas regulamentações e também treinamento dentro do fabricante. Quando tu compra um equipamento novo, o fabricante também te disponibiliza um treinamento, ou anualmente te disponibiliza um treinamento, em que vai toda a equipe de manutenção, inclusive o pessoal de operação, para que aquele equipamento dê o melhor resultado possível. É feita uma reciclagem, então os operadores para sempre mantendo a segurança. Sempre interessante salientar que dentro da manutenção um fator importante é a operação. Né? Uma boa operação vai reduzir também a questão da manutenção. Né? Sim. Então tá, eu gostaria de agradecer a tua presença, te agradeço. Pessoal, uma boa noite. Em breve voltaremos aí com mais um Jornal GO para todo o canal IF e todo o Brasil. Um abraço. Vimos na entrevista com o Alexandre o compromisso com o programa de manutenção produtiva total por parte da gerência necessária. Os funcionários devem ter autonomia para iniciar uma ação corretiva e deve-se aceitar um panorama amplo, pois a manutenção produtiva total pode levar 1 ano ou mais para ser implementada e é um processo contínuo. Deve-se haver também mudanças na mentalidade dos funcionários com relação aos seus compromissos e responsabilidades no trabalho.
E agora com vocês, o Maurício, que vai falar um pouco mais sobre o histórico da manutenção preventiva total. O TPM é um inovador conceito japonês. A origem do TPM pode ser remontada a 1951, quando a manutenção preventiva foi introduzida no Japão. Contudo, o conceito de manutenção preventiva foi tirado do ZEL, nos Estados Unidos. A Nippon Denso, uma companhia, uma empresa que trabalha com produção de componentes automotivos, ela foi a primeira empresa a introduzir a manutenção preventiva por toda a fábrica, em 1960. A manutenção preventiva é o conceito pelo qual os operadores produzem bens usando máquinas. E o grupo de manutenção fica encarregado de fazer a manutenção dessas máquinas. Contudo, com a manutenção da Nippon Denso, a manutenção se tornou um problema, pois os funcionários de manutenção se tornaram necessários. Portanto, a gerência decidiu que a manutenção rotineira dos equipamentos seria retirada pelos operadores. Isso é manutenção autônoma, uma das características da TPM. O grupo de manutenção ficava encarregado apenas dos trabalhos essenciais de manutenção. Assim, a Nippon Denso, que já adotava a manutenção preventiva, acrescentou também a manutenção autônoma, realizada pelos operadores da produção. A equipe de manutenção fazia as modificações dos equipamentos para aumentar sua confiabilidade. As modificações eram feitas ou incorporadas nos novos equipamentos. Isso levou à prevenção da manutenção. Assim, a manutenção preventiva, juntamente com a prevenção da manutenção e a melhoria da manutenção, deram origem à manutenção produtiva total.